Eu deixei um questionamento para você pensar, que é o seguinte: a reta possui algum valor máximo ou mínimo? E a parábola? Então fica aí para você refletir. Ok, partimos para o nosso próximo tópico, acredito eu ser o último assunto do último assunto que era previsto para a aula anterior, que são de funções limitadas. Pelo que a gente já falou, vocês já possuem uma ideia de funções limitadas. Então, a ideia de função limitada é que a imagem da função seja limitada, ou seja, existe um ponto de onde a imagem não passa e existe um ponto superior onde a imagem não passa e também um inferior. Já ressalto que, inclusive, esse ponto de onde a imagem não passa, não necessariamente a imagem pode alcançá-la, como o exemplo anterior. Não sei se vocês recordam, mas tinha uma linha lá que limitava a imagem da função. O gráfico estava se aproximando dessa linha, mas não tocava. Eu só dei uma olhada lá na aula anterior. Pois bem, então aqui está a definição mais precisa. Mais uma vez, espera, está passando um trator? Passou. Não passou não. Ok, passou. Mais uma vez, eu vou ressaltar que isso aqui é aula que já tinha preparado antes, então fica um pouco difícil para vocês visualizarem. A gente faz um esforço aí, vamos escrevendo no caderno de vocês para facilitar. Pois bem, dizemos que f para nós será uma função, é uma função limitada quando seus valores estão em um intervalo limitado. Os valores, qual me refiro aqui, são o quê? As imagens. Os valores estão em intervalo limitado, ou seja, já que os valores estão dentro de um intervalo, tem o quê? Tem um valor que não passa, e um para cima e tem um valor que não passa para baixo, que são as famosas cotas superiores e inferiores, mas nós não entraremos nesses detalhes. Daí, aqui nós temos a explicação, que significa então os valores estarem em um intervalo limitado. Aqui, os valores da função, ou seja, a imagem dela, vão estar entre um número e o outro, que representa as extremidades de um intervalo, para todo x pertencente ao domínio. Daí vamos ver alguns exemplos, mas existem duas funções muito famosas que são limitadas e vocês vão conhecer em um futuro um pouco distante, que será nosso último assunto, que são as funções trigonométricas seno e cosseno, que são limitadas. Ok. Então, guys, vamos para um exemplo. Para eu dobrar a folha aqui para facilitar a nossa vida. Exemplo. A função f de x igual a 3x mais 1. Essa função, se vocês recordarem bem, isso aqui é uma reta. A gente já comentou o formato aqui, um número vezes x mais 1. É uma reta. Então, essa função não é limitada. Por que será que não é limitada? Aqui tem a explicação. Pois seus valores, eu destaquei aqui, seus valores podem se tornar tão grande ou quanto você desejar. E isso faz com que não seja limitada. Ok? Já que os valores podem se tornar tão grande quanto desejar. Como assim tão grande quanto você desejar? Eu desejo que ele seja muito grande, muito grande. Até um tanto estranho, né? Mas grande quanto? Por exemplo, maior que 1000. Então, essa função vai ter valor maior que 1000. Eu desejo que seja maior do que 1 milhão. Essa função vai ter valor que 1 milhão, pois a afirmação aqui podem se tornar tão grande o quanto você deseja. E aqui abaixo eu vou exemplificar melhor essa situação. Para tomar grande o suficiente, aqui eu explico. Basta tomar um x, para tornar os valores dessa função tão grande o quanto você desejar, basta tomar x grande o quanto? Grande o suficiente.
e vamos deixar mais claro essa afirmação para nós. Está aqui um exemplo. Por exemplo, f de x pode ser maior, digamos que... Que número é esse aqui? 1000, milhão, bilhão, trilhão. F de x pode ser maior que 1 trilhão? Então veja bem, meus exemplos agora há pouco foram até modestos. Quando eu exigia que a função se fosse... desejo que ela seja grande, eu desejo que ela seja maior que 1 milhão. Foi modesto, porque aqui realmente esse exemplo está querendo que os valores da função sejam muito grandes. 1 trilhão é um número bastante grande. Se você não achar 1 trilhão grande, acrescente um monte de zeros aqui, você terá um número maior ainda. Ok, guys? E existe uma maneira de escrever o número 1 trilhão bem mais fácil. Esse número de 1 acompanhado de um monte de zeros é fácil de escrever. De maneira mais simples, ele é uma potência de 10. Se você contar aqui, nós temos 12 zeros. Então, na verdade, isso é 10 elevado a 12. 10 elevado a 12 é a maneira mais simples de escrever o número 1 milhão. Aí, isso aqui é uma pergunta, merece uma resposta. Vou ler a pergunta de novo. Por exemplo, f de x pode ser maior que 1 trilhão? E a resposta é sim, sim. Basta tomar x igual a esse número. Aí eu pergunto de vocês, será que se eu tomar x igual a esse número, a f de x, a f desse x, vai ser maior do que 1 trilhão? Se eu afirmei anteriormente que a minha f de x pode se tornar tão grande quanto eu desejo, é porque eu consigo me tornar maior do que 1 trilhão. E vamos verificar se isso realmente é verdade. Vamos calcular que a f de x, o que foi afirmado aqui é que para a escolha desse x, a imagem vai dar maior do que 1 trilhão. Então, vou calcular. A f de x, no nosso caso, x é 10 elevado a 12 sobre 3. Então, é a imagem de 10 elevado a 12 sobre 3. Isso vai ser igual a quanto? A nossa lei diz que a f de qualquer x é 3 vezes esse x mais 1. Então, vai dar 3 vezes esse x, que está aqui, mais 1, certo? Descobre aqui. Vai dar quanto isso? Daí, a gente sabe que esse 3 cancela com esse 3, vai sobrar 10 elevado a 12, está aqui, mais 1. E 10 elevado a 12 mais 1, com toda certeza, é maior do que 10 elevado a 12, que é o nosso trilhão. Então, de fato, a nossa f de x se tornou o quê? Maior do que 1 trilhão. E veja que bateu muito certinho, né? Foi exatamente 1 trilhão mais 1 trilhão em 1, o valor da nossa imagem. Ou seja, esse x foi escolhido tão perfeitamente que ele é exatamente o número que dá uma unidade após 1 trilhão. Então, vocês já sabem que esse x não foi escolhido de qualquer jeito. Esse x aqui teve uma certa manha, uma certa técnica para encontrar ele. Eu vou comentar para vocês depois. Mas eu quero que vocês peguem a filosofia dessa questão. A filosofia não é ser maior que 1 milhão. A filosofia é, não importa o número que você escolha, o quão grande você escolhe, você sempre consegue escolher um x onde a tua f de x é maior do que ele. Ou seja, você consegue escolher algum valor no domínio onde a tua imagem é maior. Ou seja, as tuas imagens, os teus valores da função podem se tornar tão grande quanto você desejar. Eu quero maior que 1 bilhão, quadrilhão, ele vai ser maior. Essa é a filosofia. O que já torna impossível a nossa função ser limitada. Portanto, ela não é limitada, ela é chamada ilimitada. E o argumento que a gente utilizou aqui, esse argumento de escolher um x, calculou f de x deu maior, esse argumento, a gente usou um argumento para 1 trilhão, mas como eu comentei, esse argumento aí do 1 trilhão pode ser utilizado para qualquer valor. Ok, guys? E agora eu vou dar uma demonstração mais rigorosa de que fato eu posso utilizar esse argumento para qualquer valor. De fato. Veja bem, seja A um número grande, imagine aí um número, não precisa nem imaginar, A um número qualquer, preferencialmente grande. Eu vou mostrar a vocês
que a nossa f de x pode se tornar maior do que a, ou seja, maior do que qualquer valor, não importa o quão grande. Portanto, a nossa f de x pode ficar grande o quanto nós desejarmos. Ok, seja existe, aí vem a pergunta, existe um x real tal que f de x é maior do que a, ou seja, a nossa função realmente pode ficar muito grande, pode ficar maior do que qualquer a? Sim, basta tomar o x igual ao nosso a dividido por 3. E foi isso que a gente tinha feito aqui, ó. Se vocês compararem, nesse exemplo, no lugar do a, que é 1 milhão, e eu peguei o 1 milhão não, desculpa, 1 trilhão. E eu peguei 1 trilhão dividido por 3. Sim, basta tomar x igual a sobre 3. Aí a gente faz a continha, que é simples. A f de x vai ser o a sobre 3, que eu estou pegando. E a gente sabe que a imagem é o quê? Se vocês não recordam, a nossa lei é o quê? 3 vezes o x mais 1. Ou seja, 3 vezes o nosso x mais 1. Aí o 3 morre com esse 3, vai ficar a mais 1, que é maior do que a. Portanto, a nossa f de x, que deu a mais 1, vai ser maior do que a. E eu coloquei a conclusão aqui, ó. Portanto, f de x maior do que a. Então, guys, esse argumento aqui, que eu estou destacando aqui para vocês, é o argumento que mostra que a nossa função, ela pode se tornar tão grande quanto você desejar, o que faz com que ela deixe de ser limitada. E esse argumento você usa lá em cálculo 1 para provar que alguns limites dão infinito. É exatamente esse argumento, que provavelmente vocês já viram esse assunto lá, essa parte lá no cálculo 1 a essa altura do campeonato, dependendo de como foi abordado, claro. Daí, guys, vem aqui a pergunta, que aí, no caso aqui para vocês pensarem, como descobrimos que para o x igual a a sobre 3, teríamos f de x maior que a. Então fica... vamos deixar para vocês pensarem aí. E aí a gente pode discutir isso numa aula síncrona. Pronto, fica para aula síncrona. Na aula síncrona, vocês podem me lembrar que a gente faz esse debate. E como foi que a gente descobriu. Então, isso encerra esse pedaço e a gente vai para um exemplo. E agora eu vou adotar um novo modo, que eu tive um feedback muito positivo dos alunos de cálculo, de fazer os vídeos mais curtos que antes. Bom, passou um exemplo, um pedacinho, pula vídeo, passou um pedaço de assunto, pula vídeo. Então a gente vai encerrar por aqui e continua na próxima parte. Thanks!